Primeiramente, boa noite para quem é de boa noite e bom dia para quem é de bom dia. Na aula de hoje, aula de número 7, eu vou trabalhar o conteúdo mais cobrado na prova de direito falimentar, a recuperação judicial. Esse é o conteúdo que mais aparece, por exemplo, na prova da FGV, no exame de ordem. E nessa aula eu vou trabalhar os principais detalhes da recuperação. Você viu comigo em aulas anteriores que a empresa ela possui uma função social. O seu objetivo não é apenas garantir lucro aos sócios, aos acionistas. Ela ainda tem que garantir, ela tem que preservar direitos de terceiros. E é com base nessa função social e é com base nessa importância que toda e qualquer empresa tem que nós temos o princípio da preservação da empresa. E atenção, aqui o importante é a preservação da atividade. Pouco importa a pessoa que vai assumir aquela empresa, assumir aquela atividade. O importante é eu manter a atividade em funcionamento. A preservação da empresa não é um valor absoluto. A empresa tem que mostrar que ela é viável economicamente, ou seja, que ela possui capacidade de se manter no mercado. A Lei 11.101/2005, ela cria, com base na preservação da empresa, alguns mecanismos de recuperação. E são dois: a recuperação judicial e a recuperação extrajudicial. Nessa aula, nós vamos trabalhar a recuperação judicial. A recuperação judicial é um instituto que visa reestruturar a empresa em crise. É uma forma daquela empresa que não está tendo um bom desempenho em decorrência de vários fatores, ela consiga se reerguer. Essa recuperação judicial, conforme eu falei no slide anterior, é uma decorrência do princípio da preservação da empresa. E atenção, a decisão se vai recuperar ou não aquela atividade econômica, agora ela cabe aos credores. E, portanto, a recuperação judicial atual, ela é um mecanismo muito mais moderno que a concordata do decreto falimentar anterior. Concordata vem do latim e significa acordo, mas aqui nós não tínhamos nenhum tipo de acordo. A concordata consistia simplesmente na remissão ou moratória imposta aos credores pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário. Agora, na recuperação judicial, nós temos uma amplitude muito maior de meios de recuperação. E aqui vai a primeira pergunta. Quem é que pode requerer a recuperação judicial? Primeiro, o próprio devedor. Mas lá no parágrafo 1º do artigo 48, nós temos que o cônjuge sobrevivente, o herdeiro inventariante, estou falando de quem? Do empresário individual, eles têm legitimidade para requerer a recuperação. Da mesma forma, é o caso do sócio remanescente de uma sociedade empresária. Então, eu te apresentei o rol dos legitimados para requerer a recuperação. E qual é o foro competente
para eu fazer o protocolo desse pedido de recuperação? É o foro do principal estabelecimento do devedor, conforme artigo 3º da Lei de Falências. E quais são os créditos que estão sujeitos à recuperação? Muita atenção aqui, porque dentro de recuperação, quais créditos estão sujeitos ou não é o conteúdo que mais aparece dentro desse tema. Então vamos lá para a timeline. Todos os créditos constituídos até a data do pedido de recuperação, eles podem fazer parte da recuperação judicial. Tanto faz se ele é vencido ou se é vencendo. Agora atenção, o todos aí está entre aspas, porque aqui nós temos algumas exceções a essa regra. Portanto, não podem ser incluídos na recuperação judicial as dívidas tributárias. O procedimento para você renegociar uma dívida tributária é o refis. E cada ente federativo ele terá aí uma lei específica disciplinando esse refinanciamento. Lá no artigo 5º da Lei de Falências, nós temos duas situações. Não faz parte, não é exigível na recuperação judicial e na falência também. As obrigações a título gratuito, bem como as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação. Lá no artigo 49, parágrafo 3º da Lei de Falências, nós temos um rol extenso de pessoas que não estarão sujeitas à Lei de Falências. Mas, nesse dispositivo, eu preciso destacar duas pessoas. Primeiro, o proprietário fiduciário. O proprietário fiduciário é o credor de um contrato de alienação fiduciária em garantia. É o credor. Agora, nós também temos o arrendador mercantil, que é o credor de um contrato de arrendamento mercantil, ou também chamado de leasing. E atenção aqui, o que esses dois têm em comum? O bem objeto do contrato, ele não pertence ao devedor, ele pertence ao credor. E, portanto, seus créditos não estão sujeitos à recuperação judicial. Além do parágrafo 3º do artigo 49, lá no parágrafo 4º nós também temos mais uma situação. E esse dispositivo ele remete a um outro dispositivo que nós já estudamos na aula de número 4, o artigo 86, inciso 2. Primeiro, olhe aqui o primeiro dispositivo na tela e lembre-se aqui do segundo dispositivo. Também não fará parte da recuperação judicial a importância entregue ao devedor decorrente de adiantamento a contrato de câmbio para a exportação. Repetindo, não faz parte da recuperação judicial a importância decorrente de adiantamento a contrato de câmbio para exportação. Paralelo ao contrato de compra e venda internacional, nós temos um outro contrato, que é o contrato de câmbio, que vai simplesmente converter moedas. Quais os requisitos para requerer uma recuperação judicial? Esses requisitos eles estão lá no artigo 48 da Lei de Falências. E o primeiro deles é o exercício regular da empresa há mais de 2 anos.
Esse requisito está lá no caput do artigo 48. Então, a empresa irregular, ela não pode requerer a recuperação judicial? Sim, é isso mesmo. Ela não pode. Empresa irregular, professor, o que é isso? É a empresa sem registro. Então, o empresário irregular, ele não pode requerer a sua recuperação judicial, porque não tem como ele provar o exercício regular com registro da empresa há mais de 2 anos. Segundo requisito, não ser falido. E atenção aqui. Não ser falido na sociedade empresária está muito fácil. Agora, quando a gente pega a situação do empresário individual, o empresário individual ele pode ter a sua falência decretada várias vezes. Nesse caso, se ele foi falido anteriormente, para ele requerer a sua recuperação judicial, ele precisa que, na empresa anterior, sejam declaradas extintas as suas responsabilidades. E essa declaração deve ser por meio de uma sentença transitada em julgado. Terceiro requisito: não pode ter obtido concessão de recuperação judicial nos últimos 5 anos. E aqui, nesse requisito, eu juntei o inciso 2 e o inciso 3. O inciso 2, ele fala da recuperação judicial normal, e o inciso 3, da recuperação judicial especial, que será objeto da aula de número 9. Em qualquer um dos casos, o prazo é 5 anos. Quarto requisito: não ter sido condenado ou ter como administrador ou sócio controlador pessoa condenada por qualquer crime falimentar. Crime falimentar é o crime previsto lá na lei de falências. Então, já apontei para você que a recuperação judicial ela é um instituto muito mais moderno que a concordata, tendo em vista que ela apresenta vários meios de recuperação. Mas quais são esses meios de recuperação? Lá no artigo 50 nós temos um rol exemplificativo. E aqui eu vou destacar os principais para você. Começando pelo inciso 1. Concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas. O que é isso? É simplesmente a dilação de prazos. E atenção aqui, o que é dilatar um prazo? É simplesmente transformar uma dívida de curto prazo numa dívida de longo prazo. Próximo meio de recuperação: o aumento do capital social. Imagine o seguinte caso: você e a Natasha constituíram aqui uma loja, mas essa loja está passando por uma certa dificuldade. Vocês precisam pagar as dívidas, aumentar o capital de giro e investir em tecnologia, em melhorias. Para fazer tudo isso, eu preciso de quê? De dinheiro. E aí vem uma pessoa e diz o seguinte: eu invisto 100 aqui para você poder fazer tudo o que você precisa na sua loja. Mas eu quero 80% da empresa. O que você prefere? Ser dono de metade de uma coisa que não está valendo muita coisa e que está prestes a falir? Ou você prefere ter 10%
de algo que tenha um potencial milionário? Responda no chat para eu ver. Próximo meio de recuperação: o trespasse ou o arrendamento de estabelecimento. Então olha aqui, gente, ó, as lojas brasilianas, ela possui vários estabelecimentos. Tem um aqui que ela não precisa dele tanto. Então, ela pode simplesmente transferir ou alugar esse estabelecimento. E, com o produto dessa alienação, ela efetuar o pagamento desses credores. Próximo meio de recuperação: a constituição de sociedade de credores. Então, imagine que a Triângulo Comércio Limitada deve para o credor 100 mil reais. E aí, ela fala, ó, 100 mil eu não tenho não. Não tem como eu te pagar 100 mil. Mas eu consigo te dar 5% da minha empresa. E você agora deixa de ser credor e passa a ser um sócio da empresa. E aí eu te pergunto, você toparia essa situação? E se eu te contar que eu consigo te convencer a aceitar? Basta eu te mostrar a ordem de classificação dos credores e mostrar aqui, ó, qual é a sua posição. E te falar o seguinte: ou você aceita esses 5%, ou eu acho que você não vai receber aqui, ó, dado a circunstância da sua posição na ordem de classificação dos credores. Então, olha aqui a situação. Se você cobrar os 100 mil, ele quebra e você não recebe. Se você aceitar os 5%, a empresa recupera e você tem isso de lucro depois, é uma ótima alternativa. Então, mais um meio de recuperação aqui, que é a venda parcial de bens. As lojas brasilianas, ela possui ali 5 caminhões para fazer as entregas, mas ela não precisa de todos. Então, ela pode simplesmente vender um deles e com esse dinheiro ela pagar algumas dívidas que permitam que ela se recupere. Último meio de recuperação, que é a emissão de valores mobiliários. Como assim, professor? Imagine que as lojas brasilianas pudessem jogar ações aqui na bolsa de valores e esses papéis eles fossem negociados aqui no mercado. Isso não vai acontecer por um detalhe aqui, gente. Eu estou falando de uma sociedade limitada. Então, a limitada não pode jogar papéis, ações, debêntures na bolsa de valores. Mas isso aqui valeria se fosse uma SA. Às vezes, uma forma de uma SA de capital fechado se recuperar é simplesmente abrir o seu capital e jogar essas ações na bolsa de valores. Órgãos de recuperação. Nós temos 3 aqui: o administrador judicial, a Assembleia Geral de Credores, que é importantíssima aqui na recuperação, e o Comitê de Credores. Nós vamos abordar aqui somente os 2 primeiros. O Comitê de Credores você vai ler na doutrina. Primeiramente, eu preciso estabelecer uma diferença entre o administrador judicial na falência e o administrador judicial na recuperação. Então, a função que ele exerce num e no outro é quase a mesma. Mas existe uma diferença principal aqui. Na falência, o administrador judicial, ele administra a empresa, ou seja, a massa falida. Ele é o administrador, o representante daquela massa falida. Já na recuperação judicial,
o administrador, ele fiscaliza a administração. Então, ele não exerce poderes no sentido de representar a empresa. Pode ser que um dos meios de recuperação é afastar toda a diretoria, retirando o administrador da empresa. Mas nesse caso, quem vai administrar a empresa em recuperação não é o administrador judicial, é o gestor judicial, que depois eu vou mencioná-lo novamente. Então, repetindo, na falência, o administrador judicial administra a massa falida, na recuperação, ele fiscaliza a administração do devedor. Agora vamos para a Assembleia Geral de Credores, que é um órgão colegiado e deliberativo, responsável pela manifestação de vontade dos credores. Manifestação de vontade essa decorrente do interesse dominante, do interesse comum, do interesse da maioria desses credores. Vai participar da Assembleia Geral de Credores somente aqueles credores que estão sujeitos ao plano de recuperação. Se o credor não faz parte do plano de recuperação judicial, ele não tem assento nessa Assembleia. Agora, quais são as atribuições da Assembleia Geral de Credores? Essas atribuições elas estão lá no artigo 35 da Lei de Falências. E as duas principais. Primeiro, a aprovação, a rejeição ou modificação do plano pelo devedor. Então, essa é uma atribuição principal. Bem como o pedido de desistência do devedor. Uma vez que você requereu a recuperação judicial, você tem que conseguir essa recuperação judicial. Porque a consequência de você não conseguir o êxito dessa recuperação é a declaração da sua falência. Então, se a recuperação judicial do devedor ela não logra êxito, a consequência direta é a sua falência. E, portanto, o devedor que requereu a recuperação e agora quer desistir desse pedido, a desistência desse pedido ela tem que ser deliberada pela Assembleia Geral de Credores. Também é atribuição da Assembleia Geral de Credores a escolha do gestor judicial. Você viu comigo agora há pouco que o administrador judicial na recuperação ele não administra a empresa, ele simplesmente fiscaliza a administração. Então, caso seja necessário o afastamento do administrador da empresa, a Assembleia Geral de Credores vai deliberar a respeito do nome desse gestor. Qualquer outra matéria que possa afetar de alguma forma os interesses dos credores é objeto de deliberação da Assembleia Geral de Credores. Deixei por último aqui a constituição do Comitê de Credores, tendo em vista que esse órgão ele não é essencial em toda e qualquer empresa. Normalmente ele vai aparecer aqui numa recuperação de uma empresa gigante. Quais as formas de requerer a recuperação judicial? Existem duas formas. Eu posso fazer o pedido direto, mas atenção, no prazo da contestação, eu também posso requerer a recuperação judicial. E aí vem uma pergunta:
Qual é o prazo para contestar um pedido de falência? Cuidado, viu, gente? Tem um prazo especial. O prazo para contestar um pedido de falência, ele é de 10 dias. E dentro desse prazo, o devedor, ele pode requerer a sua recuperação. Com isso, eu estou dizendo que o pedido de recuperação judicial, ele pode ser feito até mesmo quando existe um pedido de falência contra aquele devedor. Agora vamos analisar o rito desse pedido de recuperação. Começando aqui, logicamente, pela petição inicial. E aqui é importante destacar um efeito da mera distribuição do pedido de recuperação. O devedor, nesse caso, ele vai perder o direito de alienar os bens do ativo não circulante. Esse efeito está lá no caput do artigo 66 da Lei de Falências. Olha aqui o dispositivo na tela para você. Então, a mera distribuição desse pedido de recuperação, ela tem a força de fazer com que o devedor ele perca o direito de alienar os bens do seu ativo não circulante. Por exemplo, é o caso dos caminhões que eu citei agora há pouco. Ele tem 5 caminhões, mas no momento em que ele requer essa recuperação, ele perde o direito de alienar esses bens. Ele até pode alienar, desde que isso conste lá no plano de recuperação. Uma vez distribuído o pedido, nós temos a análise desse pedido e o consequente despacho de processamento, ressaltando que, nesse despacho de processamento, o juiz não concede a recuperação. Ele apenas autoriza que aquele processo ele continue em trâmite. E atenção, após esse despacho de processamento, abre-se um prazo que nós já vimos aqui. O prazo de 60 dias. Para quê? Para o devedor apresentar o seu plano de recuperação. Se ele não apresentar esse plano no prazo, o que vai acontecer? Eu vou simplesmente transformar esse processo num processo de falência. Agora, uma vez apresentado o plano de recuperação, eu posso ter objeções a esse plano, bem como eu posso não ter nenhuma. Esse plano, ele está aprovado. Então, a inexistência de objeções, ela tem como consequência a aprovação automática desse plano de recuperação. Mas atenção, se existir uma única objeção, é necessária a convocação da Assembleia Geral de Credores. E essa Assembleia Geral de Credores, ela vai deliberar. Ela pode aprovar o plano, ela pode quase aprovar, bem como ela pode rejeitar, ela pode reprovar esse plano. Qualquer que seja a decisão da Assembleia Geral de Credores, essa decisão será conclusa ao juiz, que, em caso de aprovação, ele simplesmente vai homologar a recuperação. Em caso de rejeição, ele simplesmente vai decretar a falência. No caso da hipótese do parágrafo 1º do artigo 58, vai surgir uma discricionariedade aqui. O juiz poderá aprovar ou não o plano nessa situação. Então, da decisão que concede a recuperação judicial, nós temos algumas implicações em relação àquele plano de recuperação.
e eu vou destacar duas importantíssimas aqui. A primeira delas, nós temos que o devedor e todos os credores sujeitos àquele plano, eles estão obrigados em relação àquele plano. Então, se o credor votou não, ele participa do plano e ele tem que cumprir aquelas obrigações que foram deliberadas lá na Assembleia Geral de Credores. Então, repetindo, o plano, uma vez concedida a recuperação judicial, ele obriga todo mundo, o devedor e os credores sujeitos a ele. Segundo efeito importante, a novação dos créditos anteriores ao pedido. Novação, professor. Olha aqui. Novação é eu pegar uma obrigação velha e transformá-la numa obrigação novinha. Mas atenção, aqui no direito falimentar, essa novação ela é condicionada. Condicionada ao que, professor? Ela é condicionada ao êxito da recuperação. Se o devedor falir, ou seja, ele não conseguir a recuperação, aquela obrigação novinha, ela vai retornar ao seu status anterior. Então, nós temos também que, contra a decisão que concede a recuperação, cabe o agravo e ele pode ser interposto por qualquer credor ou pelo Ministério Público. Essa decisão ela deve ser arquivada na junta comercial e no nome empresarial do devedor em recuperação, eu tenho que acrescentar em recuperação judicial. Portanto, as Lojas Brasilianas Limitada, a partir desse momento, passa a chamar Lojas Brasilianas Limitada em recuperação judicial. Isso é uma forma de todo mundo saber que aquela empresa ela está passando por esse processo de recuperação. Para finalizar aqui, nós temos algumas hipóteses de convolução em falência. Convolução, professor? Como assim? Convolução é igual a transformação. Eu tenho um processo de recuperação e vai acontecer determinado fato que vai transformar aquele processo de recuperação num processo de falência. E o primeiro fato a gente já trabalhou aqui, que é a não apresentação do plano de recuperação judicial no prazo de 60 dias. O segundo, a reprovação do plano pela Assembleia Geral de Credores. Terceiro, a simples deliberação da Assembleia Geral de Credores no sentido de querer a falência daquele devedor. E, por fim, nós temos um fato extremamente importante aqui, que ele vai linkar com algo que a gente já estudou lá na aula de número 2, que é o descumprimento, dentro do prazo de 2 anos da concessão, das obrigações assumidas no plano de recuperação. Vamos lá para a timeline. Uma vez concedida a recuperação judicial, nós temos que ela tem um prazo de 2 anos. Então, se alguma obrigação constante nesse plano ela for descumprida, aquele processo é transformado numa falência. Se uma determinada obrigação constante no plano ela for descumprida
Mas fora desse prazo de 2 anos, nós temos aqui um ato de falência. Nós estudamos isso lá na aula de número 2, artigo 94, inciso 3 da Lei de Falências. Dando um exemplo aqui, no meu plano de recuperação judicial, eu fiz o requerimento do parcelamento em 36 vezes. 36 meses supera os 2 anos da recuperação? Sim. Então, se eu atrasar a prestação 21, a parcela 21, isso é caso de convolução em falência. Agora, se eu atrasar a parcela de número 30, isso não é caso de convolução em falência. Isso é um ato de falência. E, portanto, você vai requerer a falência do devedor num outro processo. Então, convolução é dentro do prazo, ato de falência é fora desse prazo. Para complementar essa aula, é necessária a leitura de alguns capítulos aqui do livro do Marlon Tomasetti, bem como todo e qualquer dispositivo citado. É importante você ler os comentários do Sacramone. Tudo isso aí você tem lá na biblioteca virtual. Para facilitar, olha aqui um macetinho.